que eu gostaria de comentar um pouco sobre o arquétipo e a psique objetiva, entrar em alguns conceitos junguianos. Trouxe aqui na apresentação 2 citações, mas eu queria começar com uma citação do Stein, do Mapa da Alma, porque para mostrar que esse conceito ele é muito complexo, difícil, o Jung ele aborda esse princípio de uma maneira científica e empírica, assim como ele realizou também seus estudos sobre mediunidade. Lendo aqui, citando aqui o Stein, na página 183 do Mapa da Alma, ele diz o seguinte, ele fala que nesse ensaio sobre sincronicidade, podemos ver o Jung usando seu racional ego científico ocidental para explorar esse mundo da magia e os extraordinários e inexplicáveis fenômenos que ocorrem no inconsciente coletivo. Ele está tentando formular um símbolo na forma de um conceito que possa manter unidos esses 2 domínios numa tensão de opostos. Embora as questões de que se ocupa, né, que o Jung ocupa, sejam semelhantes às frequentemente tratadas pela religião e pela filosofia, ele está ali procurando aplicar o seu método racional científico e sua visão de mundo a fenômenos cuja natureza mística, religiosa e quase mágica os exclui usualmente de qualquer discussão científica. Sua teoria da sincronicidade é o símbolo que tentará conter esse par de opostos. O Stein termina essa citação falando que essa é a parte pessoal dessa obra. Né? Aqui a gente pensa que a psique, para além, né, do que o Stein já falou de maneira clara e objetiva, a psique ela não é limitada e fechada pelas fronteiras do tempo e espaço, que há, então, essa coincidência no tempo desse conteúdo interior, desse pensamento, e com esse evento objetivo. O Jung diz, né, que não se pode falar de causa e efeito, mas sim dessa coincidência no tempo, essa espécie de simultaneidade. Por causa desse caráter, dessa simultaneidade, escolhi o termo sincronicidade para designar esse fator hipotético de explicação equivalente à causalidade. Então, o Jung é que ele procura, como o Stein falou, explicar, dar explicação àquilo que até então a ciência esquivava, a ciência excluía e descartava. Dado esse conceito da sincronicidade e essa plasticidade que esse conceito traz frente a esses fenômenos, a essa coincidência no tempo, ou também, né, não precisa ser necessariamente no tempo, mas de um fato interior com um fato do externo, ou poderíamos também dizer essa identidade relativa entre psique e esse contínuo físico, o Jung também diz que é de suma importância, sob esse ponto de vista teórico, quando a gente promove essa transposição desse aparente incomensurável abismo entre mundo físico e psíquico, né? Do ponto de vista físico, quando a gente tenta transpor isso desse ponto de vista da física, do físico também, por meio de postulados empiricamente deduzidos, vale dizer, e aí o Jung agrega seus próprios conceitos, que essa transposição ela ocorre por meio de arquétipos, ele vai falar, cujo conteúdo, volta a citar o Jung, se existe, a nossa mente não pode conceber. Então, a sincronicidade é isso, que podem haver coincidências, essas identidades entre imagens arquetípicas, que são configurações da psique e processos evidentes no mundo físico. Né? A sincronicidade é a prova, então, desse contínuo do físico com o psíquico. O corpo e a mente, a gente pode pensar, até chegar a pensar aqui, que o corpo e a psique, elas não derivam um do outro. Podemos pensar, a partir desse conceito, que são 2 realidades
sincronicamente, então, relacionadas e coordenadas, por exemplo. Para o Jung, os arquétipos também servem como essas ligações entre psique e mundo físico. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer nessa citação que eu trouxe. Gostaria de citar novamente o Jung, e essa citação ela está também no slide. Somente uma explicação adquirida dos fenômenos psíquicos, com um mínimo grau de clareza, nos obriga a admitir, então, que os arquétipos devem ter um aspecto não psíquico. E aí é por isso que nós pensamos numa psique objetiva por trás. As razões para essa conclusão se encontram nos fenômenos de sincronicidade, o Jung vai falar, que acompanham a atividade de fatores inconscientes, que até hoje têm sido considerados ou rejeitados, como telepatia, etc. Então, voltando aqui um pouco para o conceito, a sincronicidade ela necessariamente inclui um observador que dá significação. Ele observa esse evento sincronístico externamente, seja internamente e também externamente, né? Tomar consciência, agregando aqui esses conceitos de arquétipo, de psique objetiva, tomar consciência, então, desses padrões e imagens oriundas do inconsciente é para o homem parte de seu propósito no universo, né? Dissolver as projeções, tornarmos-nos ali, em certa medida, conscientes. E para o Jung, a sincronicidade é um conceito empírico e não filosófico, né? Não é um conceito filosófico. Inclusive, pela consciência, nós podemos acessar essas configurações significativas, integrá-las, entendê-las, senti-las, à maneira de cada um. Mas redutíveis ali, né, onde a gente consegue ver por trás esse organizador ao arquétipo. Então, resumindo um pouco, a sincronicidade ela vai ser um princípio calcado ali, fisicamente por Jung. Bom, também, como eu já havia falado, a sincronicidade ela não se trata ali de uma exatidão ao segundo, ou mesmo de 1 ou 2 horas para o incidente acontecer, né? Para esse evento acontecer. O que marcam esses eventos, esse acontecimento, é uma coincidência significante. E o que os ligam é esse sentido comum. Bom, para von Franz, no livro que se chama Algumas Reflexões sobre a Sincronicidade, está organizado num livro, esse capítulo, com o nome Sincronicidade, Alma e Ciência. Ela vai falar que são fenômenos esporádicos, irregulares, e que parecem manifestar-se quando um arquétipo é constelado no inconsciente coletivo, tá? Retornando, então, a esse princípio de sincronicidade, a gente vê, portanto, a grande presença dessa consideração arquetípica, que são aquelas imagens reveladas pelo inconsciente coletivo, imagens oníricas ali dos mitos e religiões, que terão essa clareza, ou melhor, essa luminosidade, né? Pois se não tivessem, inclusive, né, o impacto afetivo que isso provoca no observador. Caso não tivessem, elas não seriam símbolos, né? Seriam apenas sinais, são metáforas. O sentido, então, de um evento sincronístico, ele revela-se de uma maneira simbólica e não apenas intelectual. Continuando um pouco aqui esse terceiro ponto, eu abro uma questão, né? Como que podemos entender essas mensagens sincronísticas sem cair no misticismo e na superstição? É pensar que essa associação arbitrária, não tanto arbitrária ali, ela deve ser levada em conta com uma amplificação necessária, né? Ou seja, uma operação do eu ligada à amplificação, a abertura nesse evento de uma significação simbólica, de uma mensagem, algo que tem a dizer, né? E a elaboração conjunta ali
desse observador de uma estrutura arquetípica que vai impor associações corretas frente a esse evento. Mesmo assim, né, continuando aqui um pouco a visão, a interpretação da von Franz, ela diz que não se pode inserir a sincronicidade no corpo das ciências como hoje nós entendemos, mas situá-la nesse lugar de uma visão alargada. Ela não foi pensada também como um instrumento clínico, mas teórico de Jung, apesar de que o homem sempre produz sentido e significação, né? E veremos que em leituras ali pós-jungianas há relevância da sincronicidade na clínica. Então, aqui eu estou abrindo também um debate sobre esse conceito, né? Apesar de todo o cuidado que deve ser feito a esse termo, que busca, de fato, ser científico, instrumento teórico, né? E não tão clínico. No artigo Sincronicidade, Relações entre a obra junguiana e novas proposições teóricas, é um artigo de 2020, da Revista da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, a noção de sincronicidade ela vai ser fundamental para a compreensão da dinâmica psíquica, que ela está relacionada à natureza e às propriedades dos arquétipos em seu aspecto ali formal. Então, a sua discussão ali ultrapassa a fronteira da psique. E a gente pode pensar que, em vez de considerada rara e improvável, esse fenômeno sincronístico, abrindo aqui o debate, assume a condição de um importante momento da dinâmica e da dinâmica de organização da psique do observador, né? Citando aqui o artigo. Então, essa discussão ela evidencia a relevância de coincidências significativas e muitas vezes incompreendidas, né? E a possibilidade de ampliar a compreensão da dinâmica psíquica, já que tais eventos mostram essa existência de um padrão anterior ali à consciência humana. Em que sentido? Né? Explicando melhor aqui, desse fator formal da natureza, que é anterior à tentativa de explicação e apreensão da psique. E esse fator ele foi chamado por Jung de um conhecimento absoluto, independente ali da consciência. E como que a gente pode entender esse independente da consciência? O sentido de um conhecimento absoluto, transcendental, ele não tem nada a ver com aquilo transcendente, com algo divino, mas sim com algo que não depende do conhecimento transmitido pelos órgãos de sentido e que não se acham exclusivamente na esfera psíquica do sujeito. A gente pode pensar aqui também, então, que a lei arquetípica ela é sincronística, não é causalista. E, portanto, o arquétipo vai ser uma modalidade que tem um fator constitutivo no mundo, ou seja, ele pode retratar os acontecimentos, também onde possamos aprender sob formas de imagens ou eventos sincronísticos.